Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, vamos falar novamente da expressão a lei, ora a lei, aplicada à volta às atividades presenciais. Atualmente, nas democracias de fachada, existem formas sutis de praticar o autoritarismo político. Uma delas é interpretar a lei de forma tendenciosa. Outra é publicar uma norma legal e, nos bastidores, orientar os representantes para que eles pressionem os subordinados a não atenderem à norma. Outra ainda é dar dimensão pessoal ao que é coletivo e vice-versa. A SEDUC publicou recentemente duas resoluções. A Resolução 59/21, que dispõe sobre a retomada presencial das atividades laborais da rede pública estadual de ensino, e a Resolução 65, também 21, sobre aulas e atividades presenciais na educação básica no segundo semestre de 2021. Na Resolução 59/21, lê-se: artigo 1º. Todos os profissionais da educação da rede pública estadual que estiverem em regime de teletrabalho deverão passar a cumprir sua carga horária ou jornada de trabalho integralmente em regime presencial após aplicação da segunda dose ou dose única de vacina para a Covid-19 e decorrido o prazo de 14 dias de imunização. Parágrafo único. Os profissionais da educação que optaram por não se imunizarem no prazo originalmente definido no calendário de vacinação local para a segunda dose do grupo ao qual pertencem, deverão cumprir sua carga horária ou jornada de trabalho em regime presencial. Artigo 2º. O teletrabalho para os profissionais da educação da rede pública estadual poderá ser autorizado nas seguintes hipóteses. 1. Nos casos em que houver suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela Covid-19, atestada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, enquanto acometida pela doença. 2. Nos casos em que o profissional fizer parte do grupo de risco e não puder ser vacinado, conforme prescrição médica. A Resolução SE 65/21 retoma o conteúdo da Resolução SE 59/21. É o que dispõe o seu artigo 12. Artigo 12. Os profissionais da educação da rede estadual deverão cumprir suas jornadas e cargas horárias de trabalho completas nas unidades escolares a partir de 2 de agosto de 2021, nos termos da Resolução SEDUC número 59/21, em observância aos protocolos sanitários. Portanto, e em resumo, todos de olho na Resolução 59/21. Agora vamos fazer um jogo rápido de perguntas e respostas. Pergunta: todos os profissionais da educação da rede pública estadual que estiverem em regime de teletrabalho deverão passar a cumprir imediatamente sua carga horária ou jornada de trabalho integralmente em regime presencial? Resposta: não. Imediatamente, não. Somente depois da aplicação da segunda dose ou dose única de vacina para a Covid-19 e decorrido o prazo de 14 dias de imunização. Pergunta: quem foi diagnosticado com a Covid-19, se quiser, pode voltar ao regime presencial? Resposta:
Não. Enquanto estiver acometido pela doença, não, mesmo querendo. Pergunta: quem estiver com suspeita de infecção pela Covid-19, atestada por prescrição médica ou agente de vigilância epidemiológica, se quiser, pode voltar ao regime presencial? Resposta: não. Mesmo querendo, a resposta é não, por se tratar de uma questão de saúde pública. Lembrando que, nesse caso, exige-se a apresentação do atestado. Pergunta: quem fizer parte do grupo de risco e não puder ser vacinado, se quiser, pode voltar ao regime presencial? Resposta: não. Lembrando que aqui exige-se a prescrição médica. Uma observação: se o professor torceu o pé jogando bola no fim de semana, ele decide se volta ou não ao trabalho na segunda-feira. O problema é dele. Por outro lado, se o professor contraiu a Covid, ele não volta ao trabalho. Aí, o problema é dele, da família dele, da comunidade, da sociedade, da cidade, do estado, do país, do mundo. Essa é a pequena grande diferença. Agora, colegas, algumas piadas de mau gosto da Norma e da SEDUC. Quem não quis se vacinar tem de voltar ao trabalho presencial, onde se deduz que o trabalho presencial é um castigo e o remoto um presente. Não quis se vacinar? Volta já para a escola, para se contagiar e contaminar todos aqueles que estiverem à sua volta. Isso é um absurdo, uma irresponsabilidade da SEDUC. Trata-se de uma pandemia o que estamos vivendo, uma questão de vida ou morte, de saúde pública e não de uma briguinha de indivíduos e de egos. Quem não quis se vacinar não pode voltar ao trabalho presencial. Ele terá de ser afastado e poderá ser punido, até mesmo com base no nosso Código Penal, por propagação de germes patogênicos, por infração de medida sanitária preventiva. Poderá ainda ser demitido, o que já foi reconhecido até pela Justiça do Trabalho. Esse profissional só não poderá voltar ao trabalho presencial, que é exatamente o que manda a SEDUC. Hoje já se discute se os condomínios podem exigir passaporte da vacina para o uso de áreas comuns, uma vez que o direito à saúde da coletividade dos proprietários se sobrepõe aos direitos individuais de propriedade, o que certamente será decidido pela Assembleia Condominial. Ainda a velha, conveniente e insensata interpretação do poderá. O teletrabalho para os profissionais da educação da rede pública estadual poderá ser autorizado nas seguintes hipóteses. Para os que sofrem da síndrome do pequeno poder, a tradução é: se eu quiser. Se eu quiser, eu autorizo. Se eu não quiser, não autorizo. São os famosos reizinhos da coroa de lata. Toda vez que a norma contiver a expressão poderá, ela vai trazer as hipóteses, as condições, os requisitos. Presentes esses requisitos, o poderá torna-se deverá. No caso, quais são os requisitos? Suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela Covid-19, devidamente atestada. Pertencimento a grupo de risco e impossibilidade de ser vacinado, também devidamente comprovado. Então, nesses casos, o teletrabalho para os profissionais da educação da rede pública estadual
deverá ser autorizado. Vejamos mais um exemplo tirado do nosso Código Penal. Matar alguém é crime, previsto no artigo 121, punido com a pena de reclusão de 6 a 20 anos. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena. Presentes os requisitos, o juiz deve reduzir a pena. Quem for do grupo de risco, mas estiver se sentindo bem, assintomático, pode retornar ao trabalho presencial, desde que assine um termo de responsabilidade contra eventuais problemas ou sequelas? Resposta: não. Parece até que se trata de uma questão pessoal, particular, e não de uma pandemia que no Brasil já matou mais de 579 mil pessoas, que superou a marca de mais de 20 milhões de infectados e que vem deixando um rastro enorme de sequelas, muitas delas irreversíveis. Mirem-se no exemplo do governador, já vacinado com as 2 doses, assintomático, testou positivo para a Covid-19, afastou-se do trabalho presencial e ficou em isolamento no palácio. Por essas e outras, Getúlio tinha razão. A lei, ora, a lei. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo.